O momento em que ela atingiu o chão, o único pensamento que passou por sua mente foi a pergunta mundana. Eu me pergunto, o que acontece quando você desmaia em um mundo virtual? Desmaiar era um desligamento momentâneo do cérebro, causado pela interrupção do fluxo sanguíneo. O sangue poderia parar de circular por uma variedade de motivos: mau funcionamento do coração ou dos vasos sanguíneos, anemia, pressão sanguínea baixa, hiperventilação. Mas em um mergulho completo em VR, o corpo físico já estava completamente imóvel em uma cama ou poltrona reclinável. Além disso, todos presos neste jogo específico de morte, presumivelmente haviam sido transferidos para uma instalação médica próxima, onde estariam passando por monitoramento e administração de medicamentos e fluidos necessários. Era difícil imaginar alguém desmaiando por motivos puramente físicos. Esses pensamentos passaram por sua consciência desvanecente e, eventualmente, se coalesceram em uma afirmação simples: eu simplesmente não me importo mais. Nada importava. Ela ia morrer ali. Se ela desmaiasse no meio de um labirinto guardado por mobs mortais, não havia como ela sair em segurança. Havia outro jogador por perto, mas ele não arriscaria a própria vida apenas para salvar uma estranha. Além disso, como ele a salvaria? O peso que um jogador poderia carregar neste mundo virtual era estritamente controlado pelo sistema do jogo. Profundamente em uma dungeon perigosa como esta, qualquer jogador estaria lotado de poções e suprimentos de emergência, sem mencionar todo o loot que havia adquirido pelo caminho. Era impossível imaginar alguém carregando outro ser humano além de tudo isso. Então ela percebeu algo. Para pensamentos fugazes escapando de seu cérebro momentos antes dela perder a consciência, eles certamente duraram um bom tempo. Além disso, era apenas pedra dura sob seu corpo, então por que ela sentia algo tão macio e suave pressionando contra suas costas? Ela se sentia aquecida de alguma forma. Havia até uma brisa leve acariciando sua bochecha. Com um sobressalto, seus olhos se abriram subitamente. Ela não estava em uma dungeon úmida cercado por paredes de pedra úmida. Era uma clareira no meio de uma floresta, cercada por árvores antigas gravadas com musgo dourado e arbustos espinhosos com pequenas flores. Ela tinha desmaiado, não, estava dormindo, em um leito de grama tão macio quanto o carpete no meio da clareira redonda, com cerca de 8 metros de diâmetro. Mas como? Ela tinha perdido a consciência no fundo daquela dungeon, então como poderia ter chegado a essa área ao ar livre? A resposta estava a 90 graus à sua direita. Havia uma sombra cinzenta encolhida aos pés de uma árvore especialmente grande na borda do espaço aberto. Ele segurava uma grande espada com ambas as mãos e tinha a cabeça apoiada na bainha. Seu rosto estava escondido sob longos cabelos pretos, mas com base no equipamento e perfil, tinha que ser o jogador que havia estado conversando com ela momentos antes de ela desmaiar. Ele deve ter encontrado alguma maneira de carregá-la para fora da dungeon para esta floresta. Ela examinou a linha de árvores, até que à sua esquerda finalmente avistou uma torre massiva, se estendendo para cima até o teto, a algumas centenas de metros de distância, o labirinto do primeiro andar de Aincrad. Ela se virou para a direita. Talvez sentindo seu movimento, os ombros do garoto se contraíram sobre o casaco de couro cinza e sua cabeça se ergueu ligeiramente. Mesmo no meio do sol da floresta ao meio-dia, seus olhos eram negros como uma noite sem estrelas. No instante em que cruzou olhares com aqueles olhos negros como piche, um pequeno foguete explodiu fundo em sua mente. Você não deveria ter se incomodado, rosnou Azuna Yuki entre dentes cerrados. Desde que o momento em que ficou preso neste mundo, Azuna se fez as mesmas perguntas centenas de vezes, se não milhares. Por que ela decidiu jogar com aquele console quando nem era dela? Por que ela colocou o capacete na cabeça, afundou na poltrona de malha com encosto alto e pronunciou o comando de inicialização? Asuna não comprou o Nerve Gear, a interface de VR de sonhos transformada em ferramenta maldita da morte, ou o cartão de jogo para Sword Art Online, vasta prisão de almas.
Isso foi seu irmão mais velho, Kouchiro. Sendo que ele nunca foi um fã de videogames, muito menos de MMORPGs. Como filho do diretor representante da RCT, uma das maiores fabricantes de eletrônicos do país, ele passou por todos os tipos de educação necessários para ser o sucessor de seu pai. E tudo o que não se encaixava nesse dever foi eliminado de sua vida. Por que ele se interessou pelo Nerve Gear? Por que escolheu SAO? Ainda era um mistério para ela. Mas, ironicamente, Kouchiro nunca teve a chance de jogar o primeiro videogame que comprou. No dia em que SAO foi lançado, ele foi enviado em uma viagem de negócios ao exterior. Na mesa do jantar na noite anterior, ele tentou rir da frustração, mas ela podia sentir que ele realmente estava desapontado. A vida de Asuna não foi tão rigorosa quanto a de Kouchiro, mas ela também tinha pouca experiência com jogos além dos gratuitos em seu telefone, até a sua idade atual, no 9º ano. Ela estava ciente da presença de jogos online, mas os exames de entrada para o ensino médio estavam se aproximando rapidamente, e ela não tinha motivo para procurá-los, supostamente. Então, mesmo ela não tinha explicação do porquê, na tarde de 6 de novembro de 2022, ela entrou sorrateiramente no quarto vago de seu irmão, colocou o Nerve Gear já preparado em sua cabeça e pronunciou o comando Link Start. A única coisa que ela poderia dizer é que tudo mudou naquele dia. Tudo tinha acabado. Asuna se trancou em um quarto de hospedaria na cidade inicial esperando que o sofrimento acabasse. Mas quando nenhuma única mensagem conseguiu atravessar do mundo real em 2 semanas, ela desistiu da esperança de resgate de fora. E com mais de 1000 jogadores já mortos e a primeira dungeon do jogo ainda não havia sido limpa, ela entendeu que derrotar o jogo de dentro era igualmente impossível. A única escolha restante era em como morrer. Ela tinha a opção de esperar meses, talvez anos, dentro da segurança da cidade, mas ninguém podia garantir que a regra de que mobs não podiam invadir cidades nunca seria quebrada. Asuna preferia sair da cidade em vez de se encolher em uma bola no escuro, vivendo com o medo do futuro. Ela usaria todos os seus instintos para lutar, aprender e crescer. Se eventualmente ela ficasse sem energia e perecesse, pelo menos ela não passaria seus dias restantes lamentando as decisões do passado e chorando pelo futuro perdido. Corra, avance e desapareça, como um meteoro queimando através da atmosfera. Esse era o estado de espírito de Asuna quando deixou a hospedaria e partiu para a selva, totalmente ignorante de um único termo de MMORPG. Ela escolheu uma arma, aprendeu uma única habilidade e encontrou o caminho para o labirinto que ninguém mais havia conquistado com sucesso. Finalmente, às 4 da manhã de sexta-feira, 2 de dezembro, o acúmulo de tantas batalhas fez com que ela desmaiasse de exaustão e sua jornada deveria ter acabado. O nome Asuna, gravado no monumento da vida sobre o Black Iron Palace, seria riscado e tudo chegaria ao fim. Bom, pelo menos era para ter sido. Você não deveria... Asuna repetiu. O espadachim de cabelos pretos e curvado baixou os olhos escuros como a noite para o chão. Ele parecia ser ligeiramente mais velho que ela, mas a surpreendente ingenuidade de seu gesto a surpreendeu. Alguns segundos depois, sua suspeita original retornou como um sorriso cínico. Eu não te salvei, ele disse baixinho. Era a voz de um garoto, mas algo nela disfarçava sua idade real. Por que você não me deixou lá atrás, então? Eu só queria salvar os dados do seu mapa. Se você passou 4 dias na dungeon, deve ter mapeado uma boa parte da terra inexplorada. Seria um desperdício deixar isso desaparecer. Ela inspirou fundo diante da lógica e eficiência de sua explicação. Ela esperava a mesma resposta que a maioria das pessoas que conheceu lhe deram, algum papo furado sobre a importância da vida ou a necessidade de todos se unirem. Ela estava preparada para cortar todo esse absurdo, verbalmente, é claro, mas a praticidade de sua resposta a deixou-a sem palavras. Tudo bem, pegue, murmurou, abrindo sua janela.
Ela finalmente havia se acostumado com o sistema de menu, acessando sua informação de mapa e copiando-a para um pergaminho. Um outro comando de botão materializou o pergaminho como um objeto no jogo, e ela o jogou aos pés do garoto. Agora você tem o que queria. Sayonara. Ela colocou uma mão na grama para se levantar, mas suas pernas não ficaram firmes. O relógio em sua janela mostrava que ela ficou fora quase 7 horas, mas sua exaustão ainda não havia passado completamente. Entretanto, ela ainda tinha 3 rapieiras. Ela havia prometido a si mesma antes de sair que ficaria dentro da torre até a durabilidade da última estivesse abaixo da metade. Ainda havia algumas suspeitas pairando em sua mente. Como o espadachim de capa cinza conseguiu trazê-la para fora da dungeon, para esta clareira na floresta? E por que ele a levou até o lado de fora, em vez de apenas até a zona segura próxima dentro da torre? No entanto, elas não valiam a pena voltar para perguntar a ele. Então, Asuna virou à esquerda, na direção do labirinto negro e imponente, e começou a marchar. Espere, espadachim! Ela o ignorou e continuou andando, mas o que ele disse em seguida a fez parar subitamente. Você está fazendo tudo isso com o propósito de vencer o jogo, certo? Não apenas para morrer em uma dungeon. Então por que você não vem para a reunião? Reunião? Ela perguntou em voz alta. A explicação do espadachim alcançou seus ouvidos na brisa suave da floresta. Haverá uma reunião hoje à noite na cidade de Toubana, perto da torre. Eles vão planejar como vencer o boss do labirinto do primeiro andar. O andar 1 de Aincrad era amplamente cônico em forma, então o andar mais baixo era, portanto, o maior. O andar circular tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro, com uma superfície de mais de 80 quilômetros quadrados. Em comparação, a cidade de Kawagoe, na província de Saitama, lar de mais de 300 mil habitantes, tinha pouco mais de 98 quilômetros quadrados. Devido ao seu tamanho, na verdade havia uma variedade considerável de terrenos para serem encontrados. Na ponta sul do território estava a Town of Beginnings, uma cidade com mais de 1 quilômetro de diâmetro, cercada por uma parede semicircular. Fora da cidade, havia planícies onduladas cheias de javalis e lobos, bem como mobs insetos como vermes, besouros e vespas. Do outro lado do campo, ao noroeste, havia uma floresta densa, enquanto o nordeste tinha terras baixas, pantanosas, pontilhadas de lagos. Além dessas regiões, havia montanhas, vales e ruínas, cada um cheio de variedades adequadas de mobs. No extremo norte do andar, havia uma torre baixa com 300 metros de diâmetro e 100 metros de altura, o labirinto do primeiro andar. Além da Town of Beginnings, o andar estava pontilhado com uma série de outros locais de vários tamanhos, o maior dos quais, embora apenas 200 metros de uma ponta a outra, era Toubana, uma cidade do vale mais próxima do labirinto do andar. A primeira visita de um jogador a esta tranquila cidade alinhada com moinhos de vento maciços foi 3 semanas após o lançamento oficial de Sword Art Online. Naquela época, mais de 1.800 jogadores já haviam perecido. A misteriosa espadachim e eu saímos da floresta, não juntos, mas a uma distância desconfortável, e passamos pelo portão norte de Toubana. Uma mensagem roxa em meu campo de visão indicando refúgio seguro indicava que estávamos dentro dos limites da cidade. Instantaneamente, senti o cansaço do longo dia se instalar em meus ombros. Um suspiro escapou de meus lábios. Se eu me sentisse tão mal depois de sair da cidade apenas naquela manhã, a espadachim atrás de mim devia se sentir muito pior. Voltei para verificar, mas suas botas de cano alto não vacilaram. Algumas horas de sono não poderiam ter apagado a fadiga de 3 dias seguidos de combate. Parecia que voltar para a cidade deveria ser motivo para relaxar tanto a mente quanto o corpo, e neste ambiente virtual eram a mesma coisa, mas ela não parecia estar disposta a sugestões. Em vez disso, mantive as coisas curtas e doces. A reunião é na praça da cidade às 4 da tarde. O rosto dentro do capuz assentiu levemente, mas ela continuou caminhando direto por mim.
Uma leve brisa correndo pela cidade do vale fez sua capa ondular enquanto ela passava. Eu brevemente abri minha boca, mas não encontrei nada para dizer. Passei o último mês evitando vigorosamente todo contato humano como um jogador solo. Eu não tinha o direito de esperar que alguém me recebesse de braços abertos. Minha única preocupação era salvar minha própria vida. Garota estranha, né? Uma voz murmurou atrás de mim. Tirei meu olhar da espadachim e me virei. Parece estar à beira da morte, mas nunca morre. Claramente é uma novata, mas seus movimentos são afiados como aço. Quem será ela? A voz, um choro agudo que se transformava em um estranho gemido nasal no final de cada frase, pertencia a uma jogadora escorregadia, inteiramente uma cabeça mais baixo do que eu. Assim como eu, ela usava apenas armadura de pano e couro. As armas em sua cintura eram uma pequena garra e algumas agulhas de arremesso. Não parecia o tipo de coisa que a levaria para essa zona perigosa, mas a maior arma dessa pessoa não tinha lâmina. Você conhece aquela jogadora? Eu perguntei automaticamente a ela, depois fiz uma careta, antecipando sua resposta. Certamente, a pequena garota levantou uma mão, todos os 5 dedos estendidos. Eu faço barato, 500 col. O rosto sorridente tinha uma característica muito distinta. Ela usava um item cosmético para desenhar 3 linhas em cada bochecha no estilo de bigodes de animal. Combinado com seus cachos curtos e castanhos, o efeito geral era inconfundivelmente semelhante ao de um roedor. Já havia perguntado por que ela escolheu essa aparência antes, mas sua única resposta foi: não se pergunta a uma garota o motivo de ela usar maquiagem, né? Ou eu te conto por 100.000 col. Então a resposta ainda era um mistério. Silenciosamente jurei a mim mesmo que um dia realmente negociaria um item raro e pagaria a taxa exorbitante apenas para conseguir uma resposta dela. Não me sinto confortável negociando com informações privadas de uma garota, murmurei severamente. Nihi! Boa mentalidade, ela disse, esfregando. Argo, a rata, a primeira negociante de informações em Encred, riu. Tenha cuidado. 5 minutos conversando com a rata e ela terá arrancado 100 col de você. Alguém já me avisara. Mas segundo Argo, ela nunca vendeu uma peça de informação cuja verificação não fosse clara. Ela sempre pagava à fonte por informações que considerava valiosas e só as transformava em produto para vender depois de ter certeza de que a história era sólida. Parecia claro para mim que uma única peça de má informação vendida por dinheiro arruinaria sua reputação. Então, embora não fosse exatamente a mesma coisa de lutear itens em dungeons e vendê-los para NPCs, como negócio, tinha seu próprio conjunto de perigos. Embora eu soubesse que meu ceticismo era sexista, não pude deixar de me perguntar por que uma jogadora escolheria se envolver em um trabalho tão perigoso. Mas eu sabia que, se perguntasse, ela me cobraria outra taxa de 100.000 col, então limpei a garganta e fiz uma pergunta diferente. Bem, hoje é a negociação de proxy usual em vez do seu negócio principal? Agora era a vez de Argo franzir a testa. Ela olhou para os lados, depois cutucou minhas costas com o dedo, me guiando para uma rua próxima. Com a reunião do boss a 2 horas de distância, havia poucos jogadores circulando pela cidade, mas parecia importante que ela não fosse ouvida. Provavelmente algo relacionado à sua reputação como guardiã de segredos. Argo parou no beco estreito e apoiou as costas na parede da casa, habitada por um NPC, é claro, antes de assentir. Sim, é isso mesmo. Eles vão até 29.800 col. 29, hein? Eu fiz uma careta e dei um ombro. Desculpe, minha resposta é a mesma, não importa o número. Não vou vender. Foi o que eu disse ao cliente, mas o que você pode fazer? O principal negócio de Argo era vender informações, mas ela usava sua excelente estatística de agilidade para trabalhar como mensageira. Normalmente, ela simplesmente transmitia breves mensagens verbais ou escritas, mas na semana passada, ela tinha sido uma intermediária para mim por alguém muito insistente, se não arrogante. Ele ou ela queria comprar minha espada de forja mais 6, 3S3D. O sistema de upgrade de armas em SAO era relativamente simples para um MMORPG moderno. Havia 5 parâmetros: Sharpness, Quickness,
Accuracy, Heaviness e Durability. Por um preço, um NPC ou jogador ferreiro podia tentar aumentar um determinado atributo para você. O processo exigia materiais de fabricação específicos, dependendo do atributo, e sempre havia uma probabilidade de falha. Isso era semelhante ao que acontecia em outros jogos. Cada vez que um parâmetro era aumentado com sucesso, o nome da arma ganhava um +1 ou +2 e assim por diante. Mas a estatística real afetada não era clara até você tocar diretamente nas propriedades do item. Como seria um incômodo dizer +1 para precisão e +2 para peso? Toda vez ao negociar com outros jogadores, era comum abreviar as informações. Portanto, uma arma +4 com 1 para Accuracy, 2 para Heaviness e 1 para Durability seria rotulada como 1A, 2H, 1D. Minha espada de forja +6, 3S, 3D, aumentava o Sharpness e a Durability em 3 pontos cada. Levou bastante persistência e boa sorte para melhorá-la tanto no primeiro andar. Poucos jogadores se incomodaram em trabalhar na habilidade de ferreiro, que não tinha influência em suas chances de sobrevivência. E apesar da aparência anã dos ferreiros NPCs, sua habilidade real era extremamente decepcionante. Mesmo a arma base era a recompensa de uma missão extremamente difícil. Então os valores atuais da espada tinham que ser aproximadamente o máximo que um jogador poderia esperar encontrar no primeiro andar. Mas ainda era um equipamento inicial. Talvez eu a melhorasse mais algumas vezes, mas encontraria uma espada melhor no terceiro ou quarto andar, e o processo começaria novamente. Por esse motivo, tive dificuldade em compreender o motivo do cliente de Argo pagar a quantia massiva de 29.800 col por uma arma dessas. Em uma negociação face a face, eu poderia simplesmente perguntar ao comprador, mas sem um nome para rastrear, não havia como descobrir sobre ele. E quanto eles estão te pagando para ficar calada? 1.000? Sim, diria que sim. Sente vontade de aumentar a aposta? 1.000, né? Era uma taxa que o misterioso comprador estava pagando a Argo para manter sua identidade oculta. Se eu oferecesse para pagar 1.100 col, a Argo transmitiria essa oferta via mensagem instantânea até que voltassem com 1.200 col. Então, eu seria solicitado a pagar 1.300, e assim por diante. Se acabasse vencendo a guerra de lances, descobriria quem queria comprar minha espada, mas acabaria perdendo uma quantia significativa de dinheiro. Isso claramente seria um resultado idiota. Ótimo. Então você é uma corretora de informações que ganha dinheiro mesmo quando não vende. Tenho que admirar sua dedicação ao seu negócio. Resmunguei. O rosto com bigodes de Argo se abriu em um sorriso e ela riu. Essa é a melhor parte, entende? No momento em que vendo uma informação, tem um produto novinho em folha para vender. Fulano acabou de comprar tal e tal informação. É o dobro do lucro. Na vida real, um advogado nunca revelaria o nome de seu cliente, mas dado o lema de A Rata de Arrow, de que toda informação tem um preço, ela parecia não honrar esse tabu. Quem quisesse fazer um acordo com ela precisava saber antecipadamente que suas próprias informações poderiam ser vendidas, mas quando seu produto era excelente, quem poderia reclamar do preço? Se alguma jogadora quiser minhas informações pessoais, me avise para que eu possa comprar as delas primeiro. Eu disse, cansado. Argo riu novamente, depois assumiu uma expressão séria.